Continuamos as nossas reflexões, as nossas meditações no livro de Lamentações de Jeremias, que mostra e aponta esse caminho necessário na vida cristã, de tempos de lamento, de tempos onde a tristeza vai produzir no nosso coração o arrependimento, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que não agrada o coração de Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração a geração. Versículo 20. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? A oração, o clamor de Jeremias. Versículo 21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como foram os dias de antigamente. A não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Primeira convicção do profeta. Apesar de ver o sofrimento do povo, apesar de ver as consequências de pecado, apesar de ver o templo de Salomão, Jerusalém, destruída, saqueada, o profeta Jeremias tem a convicção de que o reino de Deus vai permanecer para sempre. Versículo 19, tu, Senhor, reinas para sempre, e o teu trono permanece de geração a geração. Nós precisamos ter essa visão geracional. O reino de Deus vem sendo implantado na história, está sendo implantado em nossos dias, e será implantado definitivamente no coração de homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações, e Deus reinará em todos os lugares, Deus reinará sobre tudo e sobre todos, e esse reino se estabelecerá para a eternidade, para a glória de Deus. Há nessa oração e nesse clamor também um questionamento. Versículo 20, por que motivo então te esquecerias de nós? Será que Deus apagaria da sua memória toda essa caminhada, as suas próprias promessas, a sua atuação no meio desse povo? Será que Deus iria olhar para os nossos pecados de uma maneira definitiva? Ou Deus faria alguma coisa para promover um caminho de restauração, de recomeço, de retomada no relacionamento com Ele? Por que motivo então o Senhor te esqueceria de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Depois da queda de Jerusalém, muito tempo ainda das consequências desses pecados e dessa desobediência e da intervenção de Deus de maneira forte, profunda, através dos babilônios na vida do povo de Judá. Há uma necessidade, há um clamor para que a esperança volte, há um clamor para que se encontre uma saída para tanta aflição, para tanto sofrimento, para um ambiente de desamparo, de um ambiente onde não havia brilho nos olhos dos habitantes de Judá. O clamor do profeta Jeremias, restaura-nos para ti, Senhor, restaura-nos para ti. Restauração é um caminho necessário, contínuo na nossa experiência cristã. Se você tem vivido um momento de afastamento de Deus, se você tem vivido um momento de tristeza, se você tem ouvido consequências de pecado, se você acorda e não vê motivo para você viver esse dia, hoje é o tempo de restauração, hoje é o tempo de retorno a Deus, hoje é o tempo de relacionamento restaurado com o Senhor. Esse é o tempo. Depois de arrependimento, Deus sopra a esperança no nosso coração, celebramos o perdão que temos na obra que Ele fez também na cruz do Calvário por Jesus, e nós podemos continuar a nossa caminhada com Ele. O profeta diz, para que voltemos e para que o Senhor renove os nossos dias como os de antigamente. Jerusalém viveu o seu esplendor, Jerusalém viveu a sua glória, Jerusalém viveu momentos de muita alegria e de celebração, que não era aquilo que estavam vivendo naquele momento depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Mas o desejo, a aspiração que estava presente na memória do profeta Jeremias é que Deus voltasse e renovasse novamente
as possibilidades e os caminhos deles viverem aqueles dias tão felizes que eles viveram. Deus não nos rejeita completamente e a ira de Deus não permanece para sempre. Amor incondicional de Deus e a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que se mantêm rebeldes a Ele e rebeldes a Jesus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 36. Duas forças sobre nós, amor e ira. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade, diz Paulo escrevendo à igreja de Roma, que nós não andemos em pecado, que nós não andemos em desobediência, mas que nós andemos em obediência, procurando honrar a Deus com nossas atitudes, com tudo que somos, com os relacionamentos que construímos, com a agenda que prioriza as coisas do reino de Deus e a implantação desse reino. Restaura-nos para Ti, Senhor, renova os dias de alegria e de felicidade na comunhão que tivemos contigo. Essa é a nossa oração. Que Deus restaure o seu coração, que Deus restaure a comunhão com o Senhor e que você agradeça a Deus e louve ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e também porque o reino de Deus será implantado para sempre. Que haja louvor e gratidão no nosso coração pela presença maravilhosa do nosso Deus. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.